Abra, por favor, tua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Amém, querido? A partir do versículo 13. Lucas, capítulo 15, verso de número 13 da palavra de Deus. Estamos ministrando a respeito desse assunto da casa. Essa casa, né, esse lar, está escrito assim, Lucas capítulo 15, verso 13, diz assim: muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Fecha os seus olhos com a tua mão no teu coração. Põe a mão no teu coração com seus olhos fechados. Fecha seus olhos. Pai, a minha oração, Deus, nessa noite continua sendo e sempre vai ser que teu Espírito Santo, Deus, possa encontrar um lugar, Deus, em cada coração que está aqui nessa noite, em cada coração, Deus, que onde essa palavra chegar, Deus, a palavra do Senhor possa impactar, possa abalar a estrutura e possa mexer, Deus, com todo o nosso ser. Em nome de Jesus, eu te peço, te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Irmãos, eu passei essa semana toda pensando exatamente nesse assunto. E eu sempre ando com uma caneta no bolso. Cadê a minha? Está aqui. Sempre ando com a caneta no bolso e um papel. Qualquer tipo de papel, desde que se dê para escrever. São as coisas que eu ando sempre no bolso. Eu sempre ando fazendo algum tipo de anotação. E algumas coisas me chamaram muita atenção. E no trabalho, onde eu estiver, eu paro para escrever alguma coisa e chega aqui, ele vai para o computador. Mas, irmãos, esse texto, ele nos faz entender algumas coisas. O moço na casa de um pai de família, bem estruturado. Dia desses pede simplesmente os seus bens: pai, me dá o que é meu, de minha parte eu vou pegar o meu rumo. Nós vimos já bastante filhos, até mesmo tirando a vida dos próprios pais, né, para ficar com aquilo que é bem, com a herança. E algumas pessoas até comentam: pastor, mas eu não deixo herança para o meu filho de jeito nenhum, pastor. Se eu souber que eu tenho 2 anos de vida, tem pais que dizem isso, tá? Se eu souber que eu tenho 2 anos de vida, eu vou gastar, vou viajar para o exterior, vou fazer o que tiver que fazer, mas não deixo nada para o meu filho para depois não gerar briga, alguma coisa assim. Bom, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sempre respeito a opinião de qualquer tipo de pessoa, independente do que ela faça, independente do que ela creia. Respeitar o respeito, muitas vezes não concordo, mas deixa eu falar uma coisa para ti. 2 coisas diferentes, né? Respeito, mas não concordo muitas vezes. Olha só, a Bíblia me ensina a deixar herança para o meu filho. E algumas pessoas, elas dizem assim: vou deixar herança para os meus filhos brigarem para os meus filhos. Irmãos, tem gente que dá alguma coisa para alguém, Mateus, e fica cuidando daquilo que deu. O que ele vai fazer com o que eu dei? O que será que ele vai fazer? Sabe? Você está usando lá tal coisa que eu te dei, você está usando, serviu. No outro dia, não te vejo mais com aquela roupa, com aquilo que eu te dei. Sabe, querido, deu. Não importa o que a pessoa vai fazer. É como, por exemplo, a esmola. Estávamos falando aqui dias atrás a respeito da esmola, né? O que se vai fazer com aquilo não é nosso departamento. Nosso departamento é simplesmente abençoar e pronto. Sabe, querido? Então, muitas vezes alguém dá alguma coisa, mas ela vai junto com aquilo que deu. Sabe? Vai junto, ela quer administrar. Sabe? Da mesma forma, não se estranhe. Até mesmo quando entregamos a vida para Jesus, muitas vezes é assim. Entregamos a vida para Jesus e pensamos: Senhor, mas o que o Senhor vai fazer com a minha vida, Senhor? Que caminho que o Senhor vai dar para mim? Irmãos, entregou, está entregue. Deixa o Espírito soprar o veleiro e para onde o Espírito mandar, vai, querido, vai. Deus, se Ele mandou para tal lugar, é porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito, querido. Então, irmãos, herança, querido, nós, se pudermos,
precisamos abençoar os nossos filhos da mesma forma que Deus, Ele deu uma herança para nós, tá bom? Através de Cristo na cruz do Calvário, e não existe legado maior que esse. Então, irmãos, voltando para cá, esse texto, irmãos, esse trecho, ele me faz entender algumas coisas. Que toda vida longe da casa do Pai, de certa forma, vai fazer com que nós venhamos a tomar atitude sem responsabilidade, a atitude irresponsável. Algumas pessoas até talvez comentem assim, mas pastor, e se ele desse certo na vida, e ele administrasse bem sua vida, e ele fosse bem sucedido? Seria uma atitude irresponsável. Pelo fato de ele simplesmente ter saído da casa do Pai, numa vontade que não era absoluta do Pai. O Pai, querido, olhando aqui para Deus, ele tem duas vontades: a vontade permissível e a vontade absoluta. A vontade absoluta de Deus é aquela que está escrito, Deus quer isso mesmo e pronto. Essa é a vontade de Deus. Vontade permissível. Você sabe aquele filho que insiste tanto? Ele insiste, irmãos. Ele sabe, insiste nisso, insiste. A gente sabe que não é certo, não é bom, mas o filho fica tanto ali. E chega um momento, os pais dizem, vai fazer, vai. O pai sabe que não vai dar muito certo aquilo, mas pela insistência, vai. E às vezes, né, é a história de Balaão. Balaão, não é certo amaldiçoar o povo de Deus. Não, mas a quantia agora é maior, agora acho que dá certo, né, Senhor? O anjo disse, vai. Você sabe, insistiu tanto naquilo, vai. Chegou lá, Deus mudou o propósito. Mas, ou seja, a vontade permissiva absoluta não era a vontade de Deus, que ele saísse da casa do Pai, que ele saísse da presença de Deus. Então, querido, nós entendemos o seguinte, querido: se alguém, ele quer fazer alguma coisa, que muitas vezes o pai se desagrada, sabe qual a primeira coisa que ele faz? Ele fica escondidinho. Quantos aqui tiveram filhos pequenos, né? E a criança some, irmãos. Cadê Joãozinho? Joãozinho, não sei onde que foi parar, irmãos. É 60% de chance que está fazendo arte, meu. Está fazendo coisa, mas perto do pai não faz, né? Então você vê como as crianças, elas assim, até um período, elas estão aí em formação do seu caráter. Alguns estudiosos dizem 12 anos, 13 anos, enfim, muda um pouco essa questão de tolerância e de idade. Mas de um tempinho para frente, ela já começa a ter ideia do certo e do errado. Ela já começa a ter esse poder de decisão. Mas até então, criança, ela já tem ideia do que é certo e do que é errado. Sabe por quê? Porque a gente diz não, eles ficam com esse não. Quando a gente não está perto, eles vão fazer aquilo que nós falamos que não. Mas se a gente estiver perto, não faz. O que é isso? Tem consciência, né? Então já tem ideia ali, já está criando ali já está formando algo dentro de si. Então, e normalmente na casa do pai é da mesma forma. Você já viu, por exemplo, as pessoas quando elas querem voltar para as suas atitudes, né? O porco quando volta espojador de lama, quer voltar para as suas atitudes erradas da vida? O que a pessoa faz, irmãos? Primeira atitude: vou diminuir minhas frequências na igreja, até deixar de frequentar a igreja, né? A diferença é que a pessoa ela se esquece que ela nunca vai estar longe dos olhos do Pai. Porque a Bíblia diz no Salmo 139 que nós poderemos nos esconder, seja no mais profundo abismo, mar, onde for, lá o Senhor. Existe até uma canção que diz, né? Seja onde for, a tua mão me guiará. Onde for, querido, lá está a mão do Senhor, lá está a presença do Senhor. Então não há lugar onde nós podemos nos esconder. Então, amado, normalmente a pessoa faz onde os olhos do pai ele não está. E o que esse menino fez? Ele saiu, talvez por uma influência, e bate muitas vezes, não é, irmãos? A curiosidade. Um pastor amigo meu, eu nunca diria isso, mas ele disse assim: bom, eu passei por muitas coisas na vida que hoje eu conto por testemunho, mas não me orgulho da minha vida passada. Mas eu conversando com ele, ele disse assim: puxa, pastor, eu queria um dia poder ter participado do mundo lá fora, porque eu nasci no lar evangélico, no berço cristão, eu não sei o que é o mundo lá fora. Eu falei: rapaz, que coisa errada é essa? Eu queria ter nascido dentro da igreja, não tive essa oportunidade. Sabe, irmãos, mas o desejo parece que brota, né, no coração. E quando a gente sabe, quando a pessoa sabe, irmãos, que aquilo não é certo, aí que você percebe. Vamos voltar lá para o Jardim do Éden. Até então, olhando para o cenário, Adão, Eva e tudo mais,
a informação eles tinham a respeito do certo e do errado. Mas quando se ouve a palavra que diz, olha, dessa fruta vocês não podem comer, árvore da ciência do bem e do mal, essa vocês não podem comer, aí sabe o que aconteceu? Gente, eu estou derrubando tudo. Você sabe o que aconteceu? Você já imaginou quando a gente estava na igrejinha lá, o que eu já aprontei, não? A igrejinha lá, a gente sentia até o suspiro do irmão. Irmão, já dei pontapé em pedestal, já fiz um monte de coisa. Se eu amarrar minha mão e meu pé, eu não falo, irmãos. Eu tenho que andar e tenho que... senão não falo. Então, irmãos, olha só. A Ana me perdoa. Então, irmãos, olha só. Voltando para o cenário do Jardim do Éden. Melhor. Voltando para o cenário do Jardim do Éden, irmãos. E quando ela ouviu a respeito disso, que não poderia comer, aí brotou o desejo no coração dela. Ou seja, então esse desafio, essa coisa de desafiar, sabe, algumas leis, isso parece que brota dentro do ser humano. Ele gosta de novidade, ele gosta de desafios. O ser humano é assim, gosta daquela inovação, né? Uma inovação, isso é tudo muito bom, mas não para esse lado. Então, querido, nós imaginamos alguém ali, querido, que quando ele quer fazer alguma atitude errada, ele chama 2, 3 testemunhas. Funciona assim, irmãos? Quando a gente dá uma escorregadinha assim, né? Você chama 2, 3 testemunhas, pessoas assim de sua confiança mesmo, né? Pessoas que estão de olho em você já. Você chama ela e diz, eu vou fazer tal coisa. Ou o ladrão, né? Eu vou praticar um roubo, você não quer ser minha testemunha? Não, filma aí. Eu vou praticar um roubo, um furto. E vamos lá, eu preciso de testemunhas. É assim que funciona? Claro que não. Claro que não. O sujeito ele vai no oculto. Inspirado exatamente no príncipe desse mundo que faz as coisas no oculto. E é totalmente diferente do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele, em algumas curas, claro, para mostrar quem ele era para o sacerdote, curava, vai lá e diz o sacerdote, leva a tua oferta e diz com grandes coisas Deus tem feito na sua vida. Claro, mostrando também que ele era o ungido de Deus. Mas a nossa intenção, quando Deus nos abençoa, é declarar que Jesus é o Senhor e que Ele fez obra na nossa vida, não é assim? Mas do outro lado funciona diferente. As obras sempre no oculto. Sempre no oculto. Eu digo para você, é muito importante nós conhecermos a palavra de Deus, mas é muito importante também nós conhecermos exatamente como o inimigo age. Ou os exércitos, né? Ou as nações, eles vão para a guerra sem saber exatamente quem eles estão enfrentando. Negativo, nunca foi assim. Nunca foi assim. Quando os times, até mesmo de futebol, antes de eles terem ali uma partida, um confronto, eles assistem partidas do adversário e sabem como é que age, os jogadores principais, como eles agem, reação deles em todo momento. Ou seja, tudo é assim quando fala a respeito de adversário, exatamente assim. Precisamos saber exatamente como ele age, para nós nos posicionarmos da maneira correta. Então, querido, para enfrentar um mundo, querido, assim como nós acabamos de louvar, para que a nossa inocência, aquele primeiro amor não seja tirado dentro de cada um de nós, nós precisamos saber exatamente como que o mundo age aí fora, como é que as coisas funcionam aí da porta para fora. Eu não quero nem saber. Eu também não gostaria. Eu gostaria de ter só a Bíblia em casa, irmãos. Eu tenho ali alguns livros, a estante está até meio assim, ó. Preciso uma estante mais reforçada, mas eu tenho um livro ali, eu tenho uma Bíblia de estudo, tenho uma Bíblia comum, tem alguns livros de teologia, algumas coisas assim. Porém, eu tenho também, irmãos, livro de espiritismo, livro dos espíritos, espiritismo segundo Allan Kardec. Eu tenho, irmãos, livro de bruxaria, eu tenho um livro de maçonaria, ritual de iniciação, tenho sociedade secreta, tem um monte de coisa ali. Tem, irmãos, caboclos, guias, orixás, esse é do Macedo, irmão. Tem um monte de coisa que eu não gostaria de ter, mas eu preciso. Livros de batalha espiritual eu tenho. Sabe por quê, querido? Eu preciso saber como é que as trevas, como é que eles agem no mundo das trevas, para que eu possa me posicionar. Agora, um garoto, querido, que somente ali na casa do pai, sabe, muitas vezes ali despreparado para as coisas lá de fora. Primeira palavra, olha o mundo, né? Ele não sairia para o mundo sem saber exatamente como era. Mas ele, por exemplo, ele saiu para o mundo, sabe o que ele fez? Uma das coisas que ele fez, querido, ele gastou, por exemplo, o seu dinheiro, diz a Bíblia, com as meretrizes. Como é que ele sabia que existia meretriz no mundo lá fora, se ele estava só na casa do pai, irmãos? Tecnologia na época não tinha, não, né? Mas ele sabia que existiam as meretrizes, as prostitutas lá do lado de fora, né?
Mas ele soube, ele foi até lá. Quando ele aprendeu isso? Né? É instinto? Né? Instinto? Como o cachorro que nasce sabendo esconder o osso, aquelas coisas todas? De forma nenhuma. Nós sabemos que com tecnologia ou sem tecnologia, nós sabemos que a informação ela corre. Sempre foi assim. Sempre foi através de mensageiros, através de correspondências, através de informações, mas sempre as informações, querido, elas circularam de uma maneira ou de outra, as informações estiveram por aí. Então, irmãos, nós entendemos que muitos agiram no silêncio, agiram no secreto, também achando que Deus não podia ver, né? E Deus diz num dos salmos, não me lembro exatamente qual é o salmo, quando alguns dizem assim, Deus não nos vê. A Bíblia diz assim, Deus se rirá deles, Deus vai rir deles. Como quem diz, como é que eu não vejo? Deus, Ele vê todas as coisas. Deus, Ele vê a minha vida, Ele vê a tua vida. Deus, Ele sabe os nossos momentos bons, mas Deus sabe também os momentos maus. Deus sabe quando nós estamos bem e muito bem, mas Deus sabe também os nossos momentos de fragilidade. Sabe, querido? E olha, por exemplo, quando nós olhamos para a vida de Adão, o que Adão fez, irmãos? Voltando para Adão, um pouco antes de Adão, Lúcifer lá em cima, o que ele fez? Achou que Deus não estava vendo nada, né? Ele tomou a atitude dele, se rebelou, terça parte dos anjos chamou para ele, errou. Adão aqui na terra, o que ele fez depois do pecado? Ele se escondeu. Aonde, irmãos? No oculto. Corá ou Coré, como diz a sua tradução aí, na rebelião na igreja do pastor Moisés no deserto, quando ele armou a rebelião ali contra Moisés, Arão e Deus, o que ele fez, irmãos? No oculto. Se nós formos olhar, por exemplo, para a vida de Acã, quando foi dito para que não tirasse nada de aquela cidade fortificada lá, Bartimeu, e Jericó, lembro até do cego, mas não lembro do nome da cidade. Que coisa. Então, irmãos, a respeito das muralhas de Jericó, quando caíram as muralhas, Deus disse, não pegue nada de lá, nada, absolutamente nada. O que Acã fez, irmãos? Umas capinhas da Babilônia, mas algumas coisinhas preciosas, não tem problema não. Sim, tem problema, Deus disse que não é nada, mas ele escondeu, lá no meio da sua tenda. Ou seja, o que ele fez, irmãos? Ele fez no oculto, ou seja, mas e por que muitas vezes, irmãos, há esse afastamento, para que a pessoa ela venha praticar uma obra do mal, né? Ou algo assim que, sabe que muitas vezes não agrada o Pai, que foi o caso desse garoto. Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 20, normalmente as pessoas lêem somente o versículo 16, mas o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte, irmãos, quem pratica o mal, odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Como quem diz assim, se eu estou com algo que não é meu, se eu vier para a luz, as pessoas vão ver. Mas se eu estiver na escuridão, as pessoas não vão enxergar. Então eu não vou para a luz. E está resolvido. É mais ou menos assim que as coisas funcionam, né? Mas a palavra do Senhor diz, querido, que aqueles que vêm para a luz, aqueles que são da luz, eles vêm para a luz para que as obras de Deus se manifestem através da vida deles. Porque Deus fez obras de luz na sua vida. E hoje você pode estar na luz, querido, porque o Espírito Santo, aquele que limpa tudo aquilo que não era nosso e manda embora, nos ajuda nessa caminhada cristã. Ele nos ajuda nos desprendendo de muitas coisas que muitas vezes atrapalharia na sua comunhão com Deus. E esse moço, ele foi, amado. Ele foi. E depois de ter gastado tudo, pastor, mas onde é que está escrito que ia lá, pastor, com as meretrizes, com as prostitutas? É lá quando ele volta com o irmão dele. Quando ele volta, o irmão dele entrega. Ele gastou com as prostitutas, com os falsos amigos. Então, mas ele vai, sabe, ele gasta tudo aquilo que ele tem. Por isso que diz de uma maneira irresponsável, ali com os falsos amigos. Sabe aqueles amigos que nos conhecem só nas horas que nós estamos bem? Você tem algum? Eu acho que não, né? Acho que só eu que tenho alguns amigos assim. Você acha que não tem, não, né? Aqui não tem essas coisas. Irmãos, você também não conhece ninguém, eu acredito, né? Aí nas suas amizades, né? Que quando muitas vezes está ali tudo enrolado, né? Parece que as amizades vai tudo embora. Eu lembro, irmãos, que quando a gente começou aqui, construir aqui o salão, Deus tem um plano sim, mas olha só que coisa é essa. A gente estava construindo aqui, então a casa era cheia de pessoas, né? A gente estava em outro ministério, e a casa que era o entra e sai, pastores, os colegas nossos, os obreiros lá, o pessoal vinha direto.
E aí quando a gente foi construir aqui, lá na primeira igrejinha, lá no salão da frente, irmãos, eu acho que foi, não me lembro exatamente quantos meses que demorou para a gente construir lá, porque nós mesmos que fizemos lá, né? E, irmãos, não aparecia uma alma. Eu pensava, mas cadê os amigos que eu tenho? Né? Mas quem é que falou para eles não virem em casa? Não aparecia uma alma. Eu falei, Deus, que negócio que é esse? Negócio doido que é esse que os amigos não vêm mais em casa? Ou seja, às vezes nós temos amigos, às vezes somente na hora do banquete, né? Na hora da laje não aparece ninguém, nem você. Na hora do bravo não aparece ninguém. Mas Deus, Ele é maior que todas as coisas, amém, querido? Deus, Ele com certeza está com você em todos os momentos das suas vidas. Você pode ter certeza disso, querido. Então, irmãos, os filhos, eles acham, os filhos, eles sempre pensam que eles sabem quais são os melhores amigos que eles podem ter. E hoje, nos nossos tempos, nos nossos dias, é muito complicado. Porque a pessoa, ela faz uma certa amizade, entre aspas, assim, sabe? Ela não sai dentro da casa dela. Nosso tempo era diferente, irmãos. Nossos amigos soltavam pipa e jogavam bola na rua, então tinha que sair de casa. Hoje não, hoje dentro do quarto, muitas vezes, os filhos têm amizade e a gente não sabe, né? E quantos são os casos aí de filhos que fizeram amizades com outras pessoas que não eram dignos de confiança e os filhos desapareceram, sumiram, irmãos. Mas nem corpo alguns foram encontrados. Ou seja, amizades. E é muito importante, irmãos, nós termos amizade. Mas tão importante quanto nós termos amizade é nós sabermos exatamente quem são os nossos amigos. Você sabe quem são seus amigos? Então, querido, é muito importante, muito bom nós termos amigos. Principalmente nas horas de dificuldade. Nós temos uma amizade, irmãos, assim, bem diferente, eu chamo, né? Com o pastor Michael. E a gente se conheceu assim um tempo de tribulação, um tempo difícil assim para ele, né? Ele na época foi auxiliar uma igreja aqui no Júlio de Mesquita. Ele foi para auxiliar. E o pastor, depois de poucos dias, sumiu, deixou ele sozinho. Falou, tá, mas eu vim auxiliar, e agora? Aí nós encostamos um pouco do lado dele durante um tempo assim difícil para ele. E eu sempre digo a ele, nós nos conhecemos no deserto. Por isso que o tempo passou, mas a amizade permaneceu. E quando a gente para conversar, entra a hora, sai a hora, e nós estamos ali. E o rapaz gosta de falar, hein? Mas é importante, irmãos, nós sabermos quem são os nossos amigos. Nós conhecermos exatamente quem são os nossos amigos, o que eles têm. O que eles têm no coração, qual é o propósito deles. No tempo de Jesus, Jesus não queria que os discípulos deles, irmãos, ficassem na seguinte questão: mas quem é esse Jesus que te chamou para caminhar e prometeu algumas coisas, reino do céu, coisa assim, mas quem é realmente esse Jesus? Se fala de filho de carpinteiro, de irmãos entre nós e também suas irmãs, enfim, mas quem é realmente esse Jesus? Jesus perguntou para os discípulos. Jesus queria que os discípulos soubessem quem é que estava andando com eles, o tipo de amizade que eles tinham, que era Jesus Cristo. Então Jesus perguntou para eles, quem estão dizendo aí que eu sou? O que eles falam de mim? Uns dizem que o senhor é Jeremias, outros dizem que o senhor é Elias, porque ele veio no mesmo poder, autoridade de Elias. Outros dizem que o senhor é João Batista, que ressuscitou, morreu, mas ressuscitou de novo. E, enfim, mas ele perguntou, quem é que vocês dizem que eu sou? Quem é que vocês dizem que eu sou? Aí então Pedro diz, tu és o Cristo, o ungido de Deus. Tu és o filho de Davi, tu és Yeshua, tu és aquele que haveria de vir para resgatar Israel. Sabe, irmãos, Jesus, irmãos, Ele oferece a amizade dEle constantemente nas nossas vidas. Jesus, Ele se oferece como amigo, Ele se coloca à nossa disposição. Até mesmo em uma canção dessas nós cantamos, falando uma coisa, ouvindo outra, é difícil lembrar, hein? Que nós não podemos chamar Ele simplesmente Ele não nos chama de servo, mas Ele chama de amigo nosso, né? Porque tudo que Ele faz, Ele nos faz saber. Ele nos revela, mostra para cada um de nós. Ou seja, mas o que nós entendemos, irmãos? Nós entendemos que nós temos. O moço, talvez ele não tivesse essa estrutura toda, e talvez ele tivesse uma liberdade maior, sabe? A liberdade, ela é muito boa, irmãos. Mas a liberdade pode fazer duas coisas. Através da liberdade, irmãos, se a pessoa ela tem realmente uma liderança dentro de si, a pessoa vence, ela vai em frente.
Ninguém segura, ela vai em frente. Mas se a pessoa ela é acostumada a ser comandada, se ela tem muita liberdade, ela não vai. Ela depende que alguém mande ela fazer alguma coisa, senão não sai dali. O negócio fica encalhado o tempo todo. Você conhece gente assim, né? Tem que alguém falar alguma coisa, senão o negócio não funciona, não dá muito certo. Essa pessoa ela serve para auxiliar muitas vezes. Vai ser ótimo auxiliando, mas liderando pode ter que tem algum problema, pode ser. Então, quando a gente entende, irmãos, que a gente tem assim uma liberdade, até onde nós podemos usar a liberdade? O apóstolo Paulo fala a respeito disso, da liberdade que nós temos, mas em Cristo Jesus. Não a liberdade diretamente assim para o pecado, mas aquela liberdade que diz a palavra do Senhor em Coríntios, que onde há o Espírito Santo de Deus, aí a liberdade. Onde há a presença de Deus, aí a liberdade. Essa liberdade de adorar, essa liberdade que o Senhor nos dá, sabe? De buscar, clamar realmente a presença do Senhor. E hoje eu estava, acho que umas 6 horas da manhã mais ou menos, eu estava lá em cima, conversando um pouquinho com o papai. Sabe, irmãos, numa liberdade que o Senhor nos dá. E hoje o dia estava assim, todo cinzento, sabe? Cinzento, não dava para enxergar quase nada ali. E tudo, aquela garoinha bem fina mesmo, que não molha, mas assim a gente percebe que uma neblina muito forte. Para a neblina, a gente chega a sentir ela. E a gente não tem nessa visão, a gente não tem liberdade para enxergar além. A gente não tem. A gente fica meio limitado. Se a gente fosse numa velocidade muito rápida, alguém teria que assim, dizer para nós, direcionar nós como andar. Mas quando o dia clareou, irmãos, nós recebemos a liberdade de enxergar além. Sabe, querido? Agora, quando recebemos a liberdade de enxergar além, irmãos, o que nós vamos fazer com essa liberdade? Você sabe por que de muitas pessoas Deus não abre os olhos, não abre a visão? Porque a pessoa às vezes não está preparada para isso. Existem pessoas que estão preparadas, irmãos, para enxergar daqui até aquela parede, mas que isso, até ali vai bem, né? Passou disso, puxa, já gera um problema. Porque ela não está preparada para aquilo que ela vai ver do outro lado. Ela não tem maturidade para enxergar além. Certa vez eu estava em um determinado lugar, eu acredito que era um seminário de missão. Alguém convidou para eu ir. Eu disse, pastor, vamos lá, é um seminário de missão, vai ser muito bom. Aí eu falei, eu não posso. Mas como que não pode? Você não está trabalhando? Estou trabalhando. Mas como é que não pode? Que história é essa? Vamos lá, a gente dá um jeito lá e para você ir também. Não, eu não posso ir mesmo. Não é que eu não posso pagar, eu não posso estar indo. Mas por que você não pode? Eu falei, porque vai abrir minha visão. E eu não posso enxergar além. Mas como é que um negócio esse não pode enxergar além? Como é que você não pode enxergar além? Nosso propósito é esse. Eu falei assim, não. Eu falei, porque a gente serve a Deus. E o nosso pastor, ele não tem essa visão. Eu falei, o nosso pastor, ele não tem essa visão. Então eu sei que se eu for em determinado lugar e Deus me der uma visão para eu ir além, eu vou atropelar ele. Eu não posso fazer isso agora, não. É muito bom, eu falei, para mim, no outro tempo, eu aceito. Agora, para mim, não dá, não vai dar muito certo. Eu prefiro ficar aqui do lado dele, dando uma força para ele, um apoio naquilo que ele vai fazer. Mas eu não posso atropelar ele no trabalho dele. Eu sou auxiliar, não sou... Vai chegar um tempo, mas ainda não é esse tempo. Sabe, irmãos? Conhecendo nossos limites. Conhecendo até onde nós podemos ir. Se você pode ir além, vai. Vai. Mas se você sabe que lá na frente você vai tropeçar, irmãos, é preferível ficar onde está. É preferível ficar exatamente onde está. O garoto não conhecia seus limites. Ele foi todo endinheirado, irmãos. O dinheiro acabou. Os amigos foram embora, um para cada lado. Cervejada não tem mais, né? Aquelas rodas, né? Já não aconteciam mais. E aí então ele se encontrou exatamente sozinho. E do que a gente vai se lembrar, irmãos, quando a gente se encontra sozinho? Quando a gente está sozinho, irmãos, a gente se lembra dos verdadeiros amigos. Dos verdadeiros amigos. Na hora que a gente está sozinho. Mas aí vem a vergonha, né, irmãos? Puxa, eu desprezei lá atrás, como é que eu vou voltar? Com que cara que eu vou voltar? Sabe com que cara? Com a mesma, irmãos. Isso aqui não muda. A funilaria do jeito que ela vê, irmãos, tem coisa que até dá para fazer uma restauraçãozinha, mas também não vai muito longe, não muda muito, né?
Mas vai voltar com a mesma cara, irmãos, do mesmo jeito, sabe? Porque eu acredito que, assim como diz a palavra do Senhor, que a palavra branda, ela sossega toda a situação. Quando nós voltamos, reconhecemos o erro e chegamos com humildade diante de pessoas, eu acredito que as coisas podem se acertar. Eu acredito nisso, sabe? Quando a gente chega realmente com o coração aberto, querendo reconciliação, eu acredito nisso. Raramente uma pessoa não vai se dobrar diante de um coração quebrantado, raramente. Quando se mostra humildade, bondade diante de alguém, é automático, as pessoas se quebrantam diante disso, sabe, irmãos? Mas o coração dele estava assim um pouco endurecido ainda, e ele foi para um outro lugar, sabe? Humilhante para os judeus. Agora deixa eu falar uma coisa para você, eu quero encerrar com isso, não quero segurar muito não, deixa eu falar uma coisa para ti. Muitos vendavais aconteceram na vida desse moço, passou um vendaval terrível ali na vida dele. Muitas pessoas atribuem os vendavais da vida a Satanás. Ué, ele apronta bastante, o sujeito ele é perito nisso, ele apronta bastante, apronta muito. Mas nem tudo o que acontece é obra dele, tem coisa que acho que ele nem sabe. E leva o crédito muitas vezes por isso. Se você pegar, por exemplo, a vida de Jonas, quando Deus disse para Jonas, vai para Nínive, o que ele fez? Ele viu o perigo que era Nínive, onde as pessoas eram violentas, matavam profetas que iam para lá e não amavam Deus, nem respeitavam princípios de Deus. Ele sumiu. Ele pegou o navio, foi para o outro lado, foi para Tarsis. A intenção dele era essa. O que aconteceu no caminho, irmãos? Turbulência, sabe? Tempestade. Qual era o responsável pela tempestade? A sorte caiu sobre Jonas. Ou seja, o fato de ele ir por um caminho diferente do que Deus mandou, trouxe tempestade na vida dele. E quando esse moço ele foi exatamente por outro caminho que não era a vontade do Pai, a onda começou a chegar, o barco começou a balançar, e ele passou por um processo na vida dele que eu creio que ele não gostaria. E se ele soubesse, claro, que essas coisas iriam acontecer, eu tenho certeza que ele não faria, sabe? Ninguém é perfeito, irmãos. Todas as pessoas elas estão propensas a errar, claro que sim. Mas é importante nós reconhecermos as vezes que nós erramos. E sempre há tempo de recomeçar. Sempre há tempo de recomeçar. Nenhum erro, irmãos, é imperdoável, eu acredito nisso. Quando a Bíblia, algumas pessoas até comentam lá no coração, né, pastor, pecado contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Você sabe qual é o pecado contra o Espírito Santo? Nós já falamos sobre isso. Você sabe qual é? Você sabe o contexto daquela história? O contexto é, querido, que os religiosos eles estavam censurando Jesus pela obra que Jesus fazia. Esse foi o fio, né, da história. E aí Jesus começou a discutir com eles, e a moral da história foi essa, que Jesus disse, olha, aquele que pecar contra o Pai sim, contra o Filho sim, mas contra o Espírito não há perdão. A obra era do Espírito Santo, o Espírito Santo está fazendo a obra ali. E é claro que se alguém nega a obra do Espírito Santo, se alguém nega Jesus, claro que ele não tem perdão, nunca vai ter. Mas o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Exatamente para isso. O Espírito não condenaria aquilo que Deus estava proposto a salvar. Então, o que nós entendemos, irmãos? Todo erro, eu acredito que assim como na escola, quando a gente escrevia lá de lápis, né? Lápis, errou, passa a borracha, apaga. Essa borracha na vida espiritual se chama sangue de Jesus. Ele está sempre disposto, querido, a apagar algumas coisas que nós estamos dispostos a consertar. Ai, pastor, mas eu acho muito feio. Não, irmãos. Uma coisa assim muito feia, eu acredito, é não reconhecer e não retornar e não voltar, sabe? Ao tempo da inocência, como acabamos de cantar. Ao tempo da inocência, não retornar, irmãos, às primeiras obras, sabe? Não retornar abraçando realmente a causa e dizendo, não, eu vou começar de novo. As pessoas, muitas pessoas que nós vemos, irmãos, se dando bem na vida, no mundo aí fora, foram pessoas que insistiram muito, erraram, começaram de novo, erraram, erraram, recomeçaram, até que deu certo. Aí as coisas fluíram. Hoje elas são conhecidas pelo que são, mas tem um histórico todo, de quantos erros elas tiveram na vida. Elas não valorizaram seus erros, mas elas correram atrás do acerto. Nós não somos perfeitos, mas nós sabemos que o Senhor, Ele está sempre disposto a nos ajudar a consertar. Amém, amada? Eu peço que você, por favor, se coloque de pé nessa noite. Peço que você se coloque de pé. Não sei se você está perto de alguém da tua família. Não sei se você está perto. Eu chamo minha família, por favor, aqui à frente.
Já pastora Ana Paula, Paulo Vitor, eu sei que você está perto de alguém da sua família. Se você está perto de alguém que você sabe que está sozinho e você pode, chega perto dessa pessoa, dá um abraço nela. Dá um abraço nessa pessoa. Então, amado, nós erramos muitas vezes. Muitas vezes nós, como nós sempre comentamos, o amor não é simplesmente um sentimento, mas uma decisão que nós tomamos diante do juiz, diante do homem, né? Nós tomamos decisão. E quando nós decidimos algo, é porque nós entendemos que aquilo é bom. As circunstâncias não podem fazer com que aquilo se torne ruim, porque é bom, né? É bom, e se é bom, nós vamos lutar por isso. Pode ser, irmão, sua família, um campo de lentilha, sabe? Como diz a história bíblica, pode ser simples, pode ser algo assim que as pessoas não valorizam, mas é a tua família, é essa que Deus te deu. É simples, mas é a tua família. Talvez não é a família que talvez você desenhou, você planejou, você projetou. Você pode não ter projetado, mas Deus projetou. E se Deus projetou, então é bom. Então nós queremos valorizar isso. Amém, amado? Então eu te peço nessa hora, querido, que o Senhor sempre nos dá a oportunidade de recomeçar, de reconhecer realmente. E eu te peço nessa hora, querido, que você possa orar a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos estar orando, que você possa realmente orar a Deus, apresentando a tua família diante do Senhor. Nós não sabemos, talvez você não saiba a estrutura que as pessoas que estão do teu lado têm. Por isso que muitas vezes nós acabamos não nos entendendo, porque nós próprios não gastamos nem investimos tempo para conhecer, porque não temos tempo ou paciência para conhecer. Mas se nós conhecêssemos um pouquinho mais, muitas coisas não aconteceriam, né? Muitas coisas seriam diferentes. Então, não é porque as pessoas elas não são como nós gostaríamos que elas fossem. Tudo é uma reação. A maneira com que eu ajo diante dela vai trazer ela da maneira com que eu quero. Eu posso fazer, posso mudar, posso transformar a situação dentro de casa. Através do meu comportamento, de uma palavra, do meu carinho, eu posso mudar a situação. Então, querido, eu até comentei, nós somos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Pensa em duas pessoas diferentes, você acha diferente? Esses dias as crianças estavam falando assim, mãe, o pai sempre mostrando os dentes aí, pai, nas fotos. Mas não lembro qual a última foto que você estava sorrindo. Não lembro qual foi a última foto que você estava sorrindo. Nós somos totalmente diferentes, né? E assim, sabe, querido? Mas eu lembro que uma vez, já faz algum tempo, a gente morava no Jardim Rodrigo. Eu era motoboy, fazia entrega, com o baúzinho na rua, fazia entrega. Aí eu estava no meio de uma entrega, e aí recebi outra chamada. Eu falei assim, eu não posso, preciso ir para casa. Não, Paulo, mas é só essa. Eu falei, eu não posso, eu vou para casa. Mas eu conto com você. Tá, mas eu conto com outro. Eu não posso, eu vou para casa. Alguma coisa está acontecendo lá em casa, eu não posso ir embora. Não posso fazer essa entrega, eu vou ter que ir para casa. Aí eu cheguei em casa, cheguei bem cedo, bem mais cedo em casa. Você sabe o que aconteceu, querido? Ela tinha esquecido a chave. Ela estava do lado de fora, choramingando, porque ela tinha esquecido a chave. Deu um jeito de pular o muro, né? E estava esperando dentro de casa, ali do lado do quintal, choramingando, porque estava sem chave. Sabe quando brota aquele sentimento dentro, sabe? Parece que está faltando alguma coisa, não está legal. Sabe, irmãos, alguma coisa nos liga, alguma coisa precisa nos unir. Muito mais do que um objeto no nosso dedo, irmãos. Mas o Espírito Santo precisa nos unir, sabe, como família. Sabe, querido, para nós olharmos e entendermos que a gente não tem empregado dentro de casa, cozinheira, a gente não. A gente tem uma esposa, a gente tem um marido, tem filhos, sabe, querido? Pessoas que estão ali para nos abençoar e também para serem abençoadas. Isso é família, é projeto de Deus para cada um de nós. Eu queria que você fechasse os olhos. Nessa oração, querido, apresentar a tua família diante do Senhor. Mas não apresente os defeitos, mas, querido, apresente essa pessoa diante do Senhor, como você gostaria que ela fosse. E a partir do momento que você disser exatamente como você gostaria que ela fosse, automaticamente, possivelmente ela esteja te ouvindo e ela vai dizer as mesmas coisas. Mas eu creio, querido, que a partir do momento que você dizer exatamente como ela é, acredito que também nós vamos receber o molde de Deus. Eu tenho certeza que as coisas elas vão ser melhores. Erros, muitas vezes, que já aconteceram na nossa vida, pode ser que não aconteçam mais, através de uma mudança nossa. Nós todos precisamos mudar, com certeza. Quando nós realmente mudarmos para Deus, para o princípio de Deus,
muita coisa vai mudar na nossa vida, muita tempestade vai sossegar diante de nós e diante da autoridade que nós vamos receber da parte de Deus. Amém, amado? Fecha seus olhos então. Eu queria que você apresentasse a tua família diante do Senhor nessa hora, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Pai querido, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós, Deus, olhamos e nós oramos, Deus, nessa hora, Deus, em favor, Deus, da nossa família. Deus, o pai, Deus, a mãe, os filhos, as filhas. Deus, nós apresentamos, Pai, nossa família, Deus, diante do Senhor. Nós colocamos, Pai, nossa família, Deus, que não é perfeita, incluindo nós, que não somos perfeitos. Nós colocamos, Pai, todos nós diante do Senhor. Deus, eu te peço, assim como o Senhor mesmo disse, volta às primeiras obras, lembra-te de onde caíste, e volta ao primeiro amor. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Deus, e que esse princípio, Pai, possa ficar, Deus, enraizado dentro do nosso coração. Pai santo, que, Deus, nós possamos, Deus, mudar situações, Deus, através das nossas próprias atitudes, menos palavras muitas vezes e mais atitudes, Pai, mostrando o amor que sentimos pelas pessoas e também, Deus, o amor que sentimos por Ti, pela Tua obra, pela Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós apresentamos, Pai, na qualidade de sacerdote, de intercessor, Deus, nesse lugar, Deus, em favor dos Teus filhos, Pai. Deus, sabemos que os temperamentos são diferentes, Deus, tudo, Deus, é diferente, muitas vezes dentro de um lar, e assim precisa ser, para que as coisas deem certo, assim o Senhor fez, para que assim nós viéssemos realmente a demonstrar o amor que nós sentimos. Pai, eu te peço, ajuda, Deus, os Teus filhos, Pai, a enxergarem, Deus, com a mesma visão. Deus, assim como o Senhor mesmo disse, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deus, mas eu te peço, Deus, nessa hora, que nós venhamos a sentir, Deus, a ter compaixão, a sentir, Deus, imaginar aquilo que as pessoas estão sentindo, Deus, para nós agirmos, para nós falarmos, que as palavras que saem da nossa boca, Deus, sejam abençoadoras, sejam palavras, Deus, transformadoras, sejam palavras que venham, Deus, gerar frutos, Deus, e não destruição. Pai, em nome de Jesus, Deus, que nós, como sacerdotes do lar, sejamos aqueles que realmente estão ali, Deus, para serem exemplos no lar, aqueles que realmente, Deus, venham servir, Deus, como um pilar, aqueles que venham realmente dizer, assim como Paulo diz, sejais meus imitadores, que nós, como sacerdotes do lar, possamos dizer assim, Deus, a nossa família. Pai santo, que as nossas esposas, Deus, possam, Deus, realmente ser aquelas mulheres sábias que edificam a casa, mesmo quando vê uma rachadura, ela não mete a marreta, mas ela vai ali consertando, ela vai remendando, ela vai costurando, ela vai dando um jeito para que aquilo não venha se romper. Pai, em nome de Jesus, os nossos filhos, Pai, nós não precisamos de acusadores dentro dos nossos lares, nós precisamos de pessoas que nos ajudem, Pai. Deus, eu te peço, Pai Santo, nessa hora, nossos filhos, Deus, sejam como flechas, Deus, que nós lançamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que esses filhos possam, Deus, chegar realmente no alvo que o Senhor tem programado, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos, Deus, estudar a Tua palavra, Deus, para entender a direção que nós vamos lançar eles, Pai, em nome de Jesus, mas para que eles possam ser bênçãos dentro do nosso lar, serem testemunhas vivas, Pai, daquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer e tem projetado para fazer dentro das nossas casas, no nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, o nosso lar. Nós mandamos embora todo espírito contrário, todo espírito familiar, todo aquele que muitas vezes se levanta para haver contradição dentro de casa, incompatibilidade e tantas outras coisas. Nós mandamos embora em nome de Jesus, porque nós não precisamos de um outro espírito a não ser do Espírito Santo de Deus na nossa casa, a não ser dos anjos de Deus na nossa casa. Não precisamos de outro, não. Nós já temos o Espírito, já temos um Senhor, um Salvador. Ele é o nosso Deus. Pai, nós abençoamos, Deus, a nossa família, Pai, e todas as famílias, Senhor, que estão, Senhor, juntamente conosco, Pai, no nome de Jesus Cristo, que eles sejam fortalezas, que eles sejam, Deus, referencial para o mundo, Deus, aí fora, e que através, Senhor, dos Teus filhos, Pai, livro lido pelas costas, Pai Santo, pessoas possam se achegar a Ti, possam também reconhecer que o Senhor é Deus, e que o Senhor é poderoso, e que o Senhor age onde há comunhão, onde há união, Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós Te glorificamos, Pai. Nós apresentamos, Pai, diante do Senhor, Deus, a vida, Senhor, do nosso irmão Avelino, Deus, e toda a sua família. Deus, nesse projeto, Pai, nesse tempo, nesse projeto, Pai, que nós apresentamos, Pai, a vida, Senhor, do nosso irmão Avelino, Senhor, diante dessa cirurgia, Senhor, que ele está prestes a fazer. Nós não sabemos, Deus, nós sabemos simplesmente, Deus, que é algo complexo, não temos ideia, Deus, exatamente de como será, Deus, mas nós sabemos que o Senhor é aquele que dá habilidade para o homem, para realizar aquilo que tiver que ser realizado.
Deus, também, Senhor, colocamos gente do Senhor, a vida, Deus, do evangelista Felipe, da Isabela, Senhor, a vida da Patrícia, também, Senhor, a vida do nosso irmão José do Carmo, a vida, Senhor, da nossa irmã Maria Lúcia, a vida, Deus, do nosso pastor Levi, também a vida da nossa pastora Josefina. Colocamos toda gente do Senhor, Isildinha, Douglas, Gleice, Deus, nós colocamos, Pai, todos, Deus, gente da tua presença, Pai. Oh, Deus, abençoa, Senhor, entra, Deus, na casa da irmã Edith. Deus, faz, Deus, a obra, Deus, a cada dia. A tua palavra diz que aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para terminar, para concretizar, para consumar. Nós acreditamos em tudo isso, Pai. Não sabemos o teu tempo, mas nós acreditamos absolutamente em tudo isso. E nós queremos viver, Deus, a transformação do Senhor em lares, Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa recompensa. E nós, Deus, não abrimos mão da nossa recompensa, que é transformação de vidas, Pai. Para o teu louvor e para a tua glória, Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, todos os dias, praticamente, nós convivemos, nós encontramos pessoas, sabe? Pessoas assim que muitas vezes olham para o lado ruim da vida, porque não conhecem a bondade de Deus, sabe? E muitas vezes pessoas desanimadas da própria vida, muitas vezes aí na flor da idade, sabe, mas desanimadas já da própria vida. Através de cada um de nós, o lugar que nós somos plantados, irmãos, Deus, Ele tem um propósito de fazer a obra, irmãos. Nós somos pessoas que Deus conta conosco, irmãos. Deus conta conosco. Deus pode contar com você? Deus pode contar com você? Amém, querido? Então, às vezes, eu fico pensando, Deus, o que eu estou fazendo aqui, Deus? Não sei, não tenho nada para fazer aqui. Mas a gente sabe que se Deus colocou a gente em determinado lugar, é porque não nós, mas Ele quer fazer. Sabe, querido? Então, irmãos, seja bênção, sabe? Mostra o teu projeto de família para as pessoas que estão querendo chutar tudo, irmãos. Mostra o teu projeto, sabe? Mostra a tua família, sabe? Dá um referencial, dá um testemunho, sabe? Eu não valia nada, sabe, senta um pouquinho só, um minutinho só, senta um pouquinho só. Irmãos, às vezes a pessoa ela olha para a gente e acha que a nossa vida é só isso, né? É só isso. Mas a nossa vida dá um livro, irmãos, mais alguma coisa, mais uns dicionários paralelos. Eu lembro que no tempo de crise, irmãos, nossa vida, eu creio que foi o auge ali do tudo, irmãos, foi o top do top. Passando ali 6 anos orando por um propósito e nada. Eu tinha um irmão, eu vou encerrar, antes da história eu vou encerrar. Tinha um irmão que trabalhava comigo, eu dizia para ele assim: Serginho, eu não aguento mais. Ele era porteiro da Igreja Assembleia de Deus, lá no Brigadeiro Tobias. Eu falava para ele: Serginho, não aguento mais, eu não estou aguentando mais. Eu falei para ele: eu estou quase mudando para o trabalho, porque aqui é a minha paz. É a minha alegria quando dá o horário de vir para o trabalho, para você ter ideia. E eu não aguento mais ir ficar na minha casa, é um tormento só. Ele falou assim, eu falei para ele: quando o dia que eu chegar sem aliança aqui, é porque eu já joguei a toalha. Cara, não vai dar mais, senão besteira, não vai dar certo. Todo dia que ele chegava de manhã, ele olhava no meu dedo: ei, Falão, tá firme? Estamos caminhando. Aí chegou um dia, ele olhou no meu dedo, estava sem aliança. Ele era chefe no setor. Ele me chamou lá para fora. Para a máquina. E foi lá para fora. Eu falei: mas eu preciso produzir. Ele: não se preocupa com produção não, vamos conversar. E ficamos lá e oramos junto e tudo mais. Do lado de fora da empresa, as coisas acontecendo no setor, do lado de fora da empresa, orando com o chefe. E aí eu saí daquele expediente, aí eu vim embora. Eu cheguei em casa, só para você ter ideia, sabe, da impressão que a gente já nasceu no Jardim do Éden, né, e está aqui ainda. E aí quando eu cheguei do trabalho, a esposa estava esperando lá no portão. Eu falei: pronto, problema me segue. Estava esperando lá no portão. Eu nem espero chegar em casa. E eu cheguei, passei, nem cumprimentei, mano. Cheguei, já entrei para pegar minhas coisas. Sabe? Porque para mim não importava bens, irmãos. Bens não. Eu só queria ter paz. É só ser feliz, irmãos. É só ser feliz, só felicidade que eu queria, sabe? Só viver simplesmente em harmonia, sabe? E aí eu entrei
E aí, quando eu entrei, ela veio atrás de mim. E eu creio que Deus veio junto, irmãos. Deus veio junto. Eu creio que Deus veio junto. Aí ela entrou aqui e a gente começou a conversar. E as coisas começaram a acontecer exatamente naquele dia. Exatamente naquele dia. E naquele dia, irmãos, nós nos tornamos fortes. Sabe, irmãos? Nos tornamos fortes. Nós entramos num acordo. E eu disse assim nessa caminhada: aonde Deus me levar, eu te levo junto comigo. Esse é meu desafio. Sabe? Esse é meu desafio. Sabe, irmãos? E às vezes a gente encontra pessoas exatamente na mesma situação, mas elas não conhecem Deus. Elas não conhecem Deus. Elas conhecem Deus através de nós. Nós somos a Bíblia delas. Nós somos o Evangelho delas. A gente fala, elas entendem, mas não leem, não conhecem. Então, querido, seja bênção para a vida das pessoas que estão do teu lado. Edifica a vida delas, tá bom, querido? Eu tenho certeza que isso tudo que você fizer vai ser escrito no livro das obras. E um dia você vai ser grandemente recompensado por isso, tá bom, amado? Se coloca de pé, vamos encerrar nessa noite. Se coloca de pé.